eu recebi o convite com muito prazer para falar sobre Império Otomano, e aí eu também conversando com o Dani, vou dar um enfoque, vou construir um pouco a minha argumentação pensando nos ecos, como eu estou chamando aqui, ecos do Império, né? Como é que o Império Otomano foi apropriado pela narrativa da política externa turca contemporânea, né? Como é que o Império Otomano ressurge dentro da política externa, dentro da própria sociedade turca contemporânea. Eu não tive aqui ontem, não pude estar aqui ontem, mas eu presumo que isso já tenha sido tratado de alguma maneira. Então, eu quero construir em cima de algo que provavelmente já foi dito, trazer um elemento que eu acho fundamental, até para fazer o gancho com a mesa da parte da tarde, que é sobre política externa da Turquia moderna, relações com Israel e com o Brasil. Então, a ideia é construir um pouco desse contexto e de como a dimensão otomana, ou neo-otomana, se a gente puder chamar assim, vai aparecer na narrativa e na identidade da política externa da Turquia atual. E aqui, enfim, eu só quero situar com um mapa o que foi a fronteira do Império Otomano durante o século XIX e o que são, como vocês podem perceber, as fronteiras modernas do Oriente Médio, né? E por que eu trago esse mapa, que é um mapa clichê, eu presumo, a essa altura do seminário, mas eu queria colocar aqui uma questão que me parece muito importante, que o Império Otomano ele compreende, acho que duas dimensões aí que me parecem fundamentais para a gente entender essa apropriação neo-otomana da política externa da Turquia atual. Primeiro que o Império Otomano ele é um império longitudinal, ele pega tanto um pedaço importante da Europa, né, da região balcânica, quanto um pedaço importante do Oriente Médio e Norte da África. Então, a Turquia sempre pôde, esse é um dado muito interessante da política externa turca, eles sempre puderam escolher qual dimensão identitária privilegiar num determinado contexto de política externa. Então, ao longo do século XX, a gente vai começar a perceber uma mudança, uma inflexão importante de uma Turquia menos médio-oriental, mais europeia. Essa Turquia europeia ela vai fazer um esforço muito grande ao longo do século XX de se integrar à Europa nas suas instituições mais fundamentais de segurança, de economia e de desenvolvimento, OCDE, OTAN e a própria Comissão Europeia. E uma Turquia que pôde, em alguns momentos também da sua trajetória, olhar para o Oriente Médio percebendo-o como parte da sua própria geopolítica, como parte da sua própria prioridade externa. Então, o elemento que me parece mais fundamental nessa tentativa de rever ou de reviver o Império Otomano é um renovado interesse que a Turquia passa a desenvolver a partir do final dos anos 90 sobre essa região aqui do Oriente Médio e do Maghreb. Então, o traço mais importante dessa inflexão identitária é realmente a ressignificação que a Turquia passa a empreender nos anos 90 sobre qual é o seu lugar no Oriente Médio e quais são as suas relações com esse pedaço tão conturbado do mundo, né? A gente não pode esquecer também de que a geopolítica do Oriente Médio ela tem impactos importantes em nível global, mas ela tem um impacto particularmente relevante para países que estão fazendo ali fronteira com a região, e a Turquia é um desses casos, né? Quando a gente pensa nessa apropriação do discurso do Império Otomano dentro da política externa turca contemporânea, eu preciso fazer um resgate de como isso se deu ao longo da história do século XX, né? E aqui a gente pode dizer que o século XX, o início do século XX, o Guilherme, historiador, sabe disso melhor do que eu, corresponde a uma era da ascensão de nacionalismos muito irredentistas, né? A gente tem, no último quarto do XIX e no começo do século XX, né, redundando ali na Primeira Guerra Mundial, a concretização de um conjunto de projetos nacionais, né, que vão aparecer na Europa, em alguns casos de maneira muito construtiva, unificações da Alemanha e da Itália, por exemplo, e em alguns lugares de maneira muito destrutiva, como foi, por exemplo, a fragmentação do Império Austro-Húngaro a partir do último quarto do XIX, que também ajudou a conduzir a Primeira Guerra Mundial. E a Turquia ela passou durante esse processo também por uma espécie de tentativa de dar sentido a um projeto nacional. O problema é que o projeto nacional otomano, ainda não havendo Turquia moderna, era um projeto que oscilava entre duas visões sobre o que deveria ser essa nação turca otomana ou nação otomana. Você tem um projeto
que é tributário do próprio império, né, uma dimensão aqui que eu estou chamando de otomana, que é caracterizada por dois traços em particular, o traço da supranacionalidade ou da multiculturalidade e o traço religioso, lembrando que o Islã é um elemento de ligação do Império Otomano, desde a sua origem, né, ele se organiza em torno do Islã, e o Islã é o elemento identitário mais importante dentro dessa consolidação do Império Otomano ao longo dos últimos 4, 5 séculos, e havia intelectuais e movimentos políticos internos ao Império Otomano que queriam construir uma identidade ou um projeto nacional mais turco do que propriamente otomano, enfatizando uma dimensão que ela é também religiosa, em certo sentido, mas ela é, sobretudo, etno-religiosa. Então, a etnia turca seria o elemento mais importante desse processo, enquanto a religião seria um elemento subsidiário dessa construção. Se você pega, portanto, o período que vai do declínio do Império Otomano, né, no último quarto do XIX e até a Primeira Guerra Mundial, e a construção da Turquia moderna a partir, né, do fim da Primeira Guerra até mais ou menos a década de 50, você começa a ver a disputa entre esses dois projetos de maneira muito clara, né, na história otomana. Então, o período do ocaso, a gente começa aqui, recorta, no começo do 20, a partir de 1900, você vê que o primeiro quarto do século 20, que corresponde ao ocaso otomano, ele se caracteriza, ele é marcante ali pela afirmação do caráter linguístico-cultural da identidade turca, né, e a tentativa de colocar o Islã como elemento de ligação entre povos que estavam também construindo ali dentro do Império Otomano os seus próprios projetos nacionais. Então, uma das grandes dificuldades que se tem, isso eu imagino que já tenha aparecido, eu estou presumindo coisas que o debate já deve ter trazido, né? Mas se a gente pensa, por exemplo, que foi a tentativa do Império Otomano de se segurar como entidade unificada até a Primeira Guerra Mundial, acabou obliterando, acabou negando, por exemplo, as minorias religiosas do Império Otomano. Então, você começa a ver, por exemplo, uma tentativa de afirmação do Islã político em detrimento de, não um multiculturalismo, mas, sobretudo, uma pluralidade religiosa que havia marcado a trajetória do Império Otomano durante tanto tempo, né? A ideia dos milê, né, que são os sistemas de governo, né, de autogoverno religioso, isso vai desaparecendo ali no finalzinho da história otomana. E mais importante do que isso, um dado da perseguição a minorias religiosas do Império Otomano comunica diretamente com a nossa própria realidade, porque são sírios e libaneses advindos desse colapso do Império Otomano e perseguidos porque eram cristãos maronitas, sobretudo, esses vão parar aqui no Brasil ao longo desse processo, naquelas negociações feitas ali entre Dom Pedro II e os sultões da época final do Império Otomano, e mais do que isso, essa perseguição ela vai gerar uma série de repercussões importantes sobre a própria geopolítica posterior do Oriente Médio, inclusive a questão curda, a questão armênia, são todas tributárias desse processo também. Então, o Islã multiétnico ele acaba estando acima da etnicidade turca, mas ele não consegue conviver de maneira tranquila com minorias religiosas, principalmente nesse processo, nessa tentativa de afirmar um projeto nacional otomano, se a gente puder colocar assim. Com o fim do Império Otomano, né, o declínio e o colapso, e a ascensão da Turquia moderna, a gente tem o fenômeno do kemalismo, né, que é um fenômeno que se estende para muito além do próprio Mustafa Atatürk, né. Você tem ali um projeto que começa com ele, mas ele vai tendo repercussões importantes até pelo menos a década de 50, e de 23 a 38, que correspondem ao período, né, da presença do Atatürk como líder turco, você tem a inversão desse processo do projeto nacional da Turquia, em que a identidade religiosa ela passa a dar espaço para uma identidade étnica. Essa identidade étnica, ou uma identidade turca propriamente dita, ela vai ter um papel fundamental na constituição do que é a Turquia secular moderna, e essa identidade étnica se afirma em vários níveis também, em várias camadas. Você tem uma camada que é o secularismo, uma camada que é o nacionalismo turco, e uma outra camada que é a rejeição de todo e qualquer símbolo que associa a Turquia ou a história da Turquia à história otomana anterior. Então, há uma mudança, inclusive, no alfabeto da língua turca, uma mudança nos símbolos nacionais de uma maneira muito visível. A bandeira, surpreendentemente, se manteve do final do 19 para o começo do 20, mas outros elementos importantes dessa trajetória otomana acabam sendo largados.
Agora, é curioso, porque o que a historiografia tradicional sugere, muitas vezes, é que o Mustafa Atatürk ele representou uma quebra total com o que era o legado do Império Otomano. Quando a gente passa a olhar com mais cuidado o que restou de otomanismo nesse processo, começamos a perceber que houve, de fato, uma apropriação seletiva da memória otomana, né? Uma apropriação que estava, naquele começo do kemalismo, muito ligada a uma tentativa de manter uma unidade turca territorial. Então, uma herança direta do Império Otomano sobre a Turquia moderna é a percepção de que a Turquia se estende da Anatólia até a Ásia Central. Esse é um ponto importante também. O núcleo duro do que seria a nação turca, ele coincide com um núcleo fundamentalmente otomano. E o sistema de Millet, que é o sistema de autogestão das minorias religiosas, e o sistema de política migratória da Turquia se mantém nesse processo também. Então, o Império Otomano ele deixa de legado para a Turquia moderna um conjunto de atributos, de elementos que foram, selecionados de maneira seletiva, ou fisgados de maneira seletiva pelo kemalismo, mas que ainda assim mostram um certo traço de continuidade daquilo que o Império Otomano representava. Dos anos 50 em diante, a Turquia passa por uma série de rupturas políticas importantes. A gente chama esse período dos anos 50 em diante de democracia multipartidária. Para quem aqui é familiarizado com a história política brasileira do século XX, a gente começa a ver muitas interseções interessantes entre Brasil e Turquia, né, que eu imagino que vocês já tenham percebido, mas é sempre bom ressaltar, né? O nosso Getúlio Vargas é o Kemal Atatürk deles, né? Então, existe um projeto de construção nacional que aqui é identificado com o varguismo e na Turquia é identificado com o kemalismo, mais ou menos a mesma época, com traços muito semelhantes, inclusive, de afirmação nacional. E o pós-kemalismo na Turquia, assim como o pós-varguismo no Brasil, também é marcado por uma grande instabilidade política e institucional. A Turquia passa por golpes militares mais ou menos na mesma época que o Brasil, nos anos 60, né, e nos anos 80, no caso da Turquia, no nosso nos anos 60, mas a gente tem uma ditadura mais prolongada, e a gente também tem uma democracia multipartidária que corresponde mais ou menos à década de 50, assim como a Turquia teve também. O que a gente vê na segunda metade do século XX na Turquia é uma grande tensão entre o kemalismo de um lado, a tentativa de transformar esse kemalismo num certo europeísmo, eu já vou explicar o que eu quero dizer com isso, e, ao mesmo tempo, há uma busca de um resgate histórico de qual seria a verdadeira identidade nacional da Turquia. Aqui representado por uma mudança nas elites turcas a partir dos anos 50, eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho. Então, basicamente, você tem uma tensão de 3 projetos nacionais que vão ali interagir um com o outro de maneira, muitas vezes, tensa e desconfortável. O primeiro projeto nacional do kemalismo, que se mostrou muito impopular ao longo dos anos 50, o kemalismo ele teve um momento ali de construção nacional, mas assim como o getulismo no Brasil, ele foi rechaçado em certo momento na própria história. Então, você tem a manutenção de um kemalismo, mas, ao mesmo tempo, a crítica a esse kemalismo que vai se consolidar ao longo dos anos 50. Ao mesmo tempo, a resposta a esse kemalismo foi exatamente aquilo que na literatura a gente chama de síntese turco-islâmica, ou seja, a tentativa de substituir a identidade kemalista por uma identidade que retomasse o elemento religioso como central da vida social e da construção política da Turquia. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma estrutura do sistema internacional marcada pela Guerra Fria, né? Então, a gente não pode deixar de considerar que a Guerra Fria teve também um papel fundamental na construção da Turquia moderna, no sentido de que ela tenta costurar uma síntese, ou ela força, no fundo, a Guerra Fria, a uma síntese dos projetos nacionais em conflito. E essa síntese é justamente o europeísmo que é a tentativa da Turquia de se associar as instituições europeias, né, de se introduzir e consolidar o papel da Turquia dentro da Europa. Então, há uma inflexão aí para a OCDE, a OTAN, né, e o Conselho Europeu, são movimentos importantes da Turquia dos anos 50, mas, ao mesmo tempo, buscando afirmar a identidade da Turquia como, né, um grupo étnico e um grupo religioso à parte daquilo que a Europa representava. Então, é mais ou menos como se a gente tivesse aqui, em função das imposições da Guerra Fria, uma elite europeizante, ainda restando alguns traços de kemalismo, e, do outro lado, um povo cada vez mais voltado para essa identidade nacional religiosa da Turquia. E essa tensão
que nos anos 50 chega no seu pico ali, né, com o ingresso da Turquia na OTAN em 52, com o ingresso da Turquia na Comunidade Europeia em 60, essas tensões elas vão se resolver a partir da década de 70, em que você tem uma transformação política profunda na Turquia. Porque até então, como eu falei, havia um descolamento entre elites europeizantes e um povo cada vez mais voltado para uma identidade turco-islâmica. Nos anos 70, você começa a ter uma dinâmica um pouco diferente, dada a transformação política na Turquia em 3 níveis, em 3 movimentos que eu indiquei aqui. O primeiro é o movimento de afirmação de uma síntese turco-islâmica como política de Estado. Até então, essa síntese turco-islâmica ela partia do povo, mas ela não era oficializada no plano do Estado. Isso começa a acontecer nos anos 70. E, sobretudo, essa síntese turco-islâmica dos anos 70 ela está muito ligada a uma retórica anticomunista que os governos passam a adotar. É uma retórica de Guerra Fria também, mas é uma retórica que serve para dentro como maneira de neutralizar quaisquer influências de esquerda dentro da Turquia. Lembrando que nos anos 70 você teve um processo de remilitarização da Turquia, de novo parece muito com o Brasil, e ao mesmo tempo esse governo militar que dá um golpe em 1980 e assume ali uma transição até 83, nesse momento do governo militar, a retórica anticomunista é o elemento mais importante que ajuda a sustentar essa identidade turco-islâmica que ressurge a partir desse período. Ao mesmo tempo, você tem a ascensão de uma burguesia industrial e comercial pró-islâmica na Turquia, né? Então, você começa a ter, com a derrocada do kemalismo, a ascensão de novos núcleos de poder, núcleos mais interiorizados de poder, menos centrados em Ankara e em Istambul, mais centrados em outros lugares da Turquia, e essa burguesia ela passa a ter um papel importante também, né, num país, lembrando que é unitário, né, um país não é federativo, então ele não tem divisão de competências federativas, como tem em outros países do mundo, maiores, né, territorialmente. Então você começa a ter uma disputa entre essa elite burguesa interiorana, que vai se associar muito ao discurso islâmico, né, porque ela é mais religiosa, ela é menos cosmopolita, ela está menos ligada a essa ideia de Istambul e de Ankara, como eu falei. E, ao mesmo tempo, você vê nos anos 70 também se expandir uma série de projetos de educação religiosa e de imprensa religiosa na Turquia. Então, aqui alguns dados que eu acho interessantes trazer, sobretudo que correspondem ali ao papel de um presidente turco em particular, que é o Turgut Özal, que foi vice-primeiro-ministro durante a época militar, foi primeiro-ministro durante a Segunda República Turca e depois ele foi presidente entre 89 e 93. Ele vai ser o catalisador desse processo, ele vai ser, em certo sentido, o homem com quem se identifica essa reapropriação do neo-otomanismo dentro da política externa turca e da política turca de uma maneira geral. Então, por exemplo, você tem, dentro desse processo que vai dos anos 80 aos 90, o aumento do papel das províncias e o apoio a privatizações como forma de reduzir o poder da elite kemalista. Então, essa elite turca liberalizante que surge nesse contexto, ela é liberalizante por uma razão política, não por uma razão de convicção ideológica, e essa liberalização está muito ligada à tentativa de diminuir o papel do kemalismo, que ainda estava entrincheirado no seio do Estado. Então, você tem, por exemplo, a oposição entre a Associação de Empresários Independentes contra os industrialistas, que eram mais cosmopolitas e baseados em Istambul. É interessante a gente notar esse processo, porque ele também tem uma correspondência no Brasil, no que a gente pensaria do que são as federações industriais, e etc., e que papel que eles tiveram na consolidação de poderes estaduais. Você tem, nos anos 80, a formação do Fórum Econômico do Mar Negro, capitaneada pelo Özal, e que possibilitam, entre outras coisas, o aumento das exportações turcas, né? A Turquia exportava mais ou menos 3 bilhões de dólares em 1980, e isso saltou para 27 bilhões de dólares em 1997, o que viabilizou uma recuperação econômica turca, inclusive a adoção de políticas sociais ao longo dos anos 80, que tiveram uma importância grande, principalmente na proteção de grupos religiosos, inclusive muçulmanos. Então, o Fórum Econômico do Mar Negro ele também remete a essa origem otomana da Turquia, que vai ser tão defendida pelo Özal. E aí, a ampliação da imprensa da educação de massa islâmica, né, um dado que eu achei interessante dentro do que eu estava pesquisando, é que o market share da imprensa islâmica passa de 7% em 1980
para 47% em 1996, e escolas religiosas e intelectuais religiosos começam a ocupar um espaço central no debate público da Turquia. Então, você tem escolas religiosas, a maioria das quais, aliás, não era do Estado, eram escolas privadas, e você tem intelectuais como Fethullah Gülen, que são sujeitos que vão ocupar um espaço importante no debate público e vão ser importantes, inclusive, para a afirmação do partido AKP, né, o Partido, né, Justiça e Desenvolvimento, a partir dos anos 2000. Houve recentemente, acho que todo mundo acompanhou, uma ruptura do Gülen com o Erdogan. Né, essa ruptura se deu a partir de 2013, mais ou menos, em que você teve, né, uma dissociação aí do gülenismo com o Erdogan, que levou, inclusive, à nomeação ou à rotulação do grupo do Gülen como um grupo terrorista, né, recente, isso de 2016 para frente, sobretudo depois do golpe, né, da tentativa de golpe que se teve no ano de 2016. Então, o Özel ele teve um papel importante, né, na construção dessa retórica neo-otomana e começa já a indicar, desde os anos 90, para onde a Turquia poderia ir, dissociando-se desse legado kemalista europeu, né, que havia prevalecido ao longo de praticamente todo o século XX. E aí, aquilo que a gente pode chamar genericamente de Pax Otomânica, né, fazendo uma relação com a Pax Americana, com a Pax Britânica, é uma leitura de mundo que a Turquia vai consolidar a partir principalmente do fim da Guerra Fria. Então, diante de todas as transformações sociais e políticas que a Turquia viveu nos anos 80, a gente entra na década de 90 com o fim da Guerra Fria, com a percepção por parte das elites dirigentes da Turquia, né, capitaneadas pelo Özal, de que a Turquia pode se beneficiar enormemente das transformações geopolíticas que estavam acontecendo no mundo a partir daquele contexto, e aqui eu faço uma leitura muito próxima daquilo que, enfim, se consagrou como choque de civilizações, a ideia do Samuel Huntington, famosa, a tese de que o mundo pós-Guerra Fria seria um mundo de civilizações e não mais de estados nacionais orientados ideologicamente, orientados pela busca do poder. As identidades civilizatórias, portanto, elas se tornariam mais importantes do que as identidades nacionais. E, diante disso, observou-se a oportunidade, por parte das elites turcas, de reconstruir aquilo que foi, historicamente, a civilização turca, né, que nada mais é do que o Império Otomano. Então, essa percepção de que a Turquia poderia se beneficiar desse novo mundo civilizacional, ela vai fazer com que, número um, a Turquia passe a abandonar, por exemplo, a sua política externa anterior, a política externa que a gente chama de republicana, que era marcada por traços de estabilidade, de prudência e de não intervenção, e que marcaram, né, a projeção internacional da Turquia durante praticamente toda a Turquia moderna, ali, na segundo quarto do século XX e a segunda metade do século XX como um todo. Então, a política externa turca dos anos 90 ela já busca negar aquilo que a Turquia havia consolidado ao longo do século XX. É mais